E Vai. aí, João? E aí, meu irmão? Beleza? Beleza. Eu entrei na live do Marcos Mion aqui, pô, sem... Pensei que era tu. Só fiz clicar, aí tava É que a lá gente é ele falando umas parecido. coisas. A gente é parecido. É. Quase igual. Quase igual. Quase igual. E aí, tudo Tu na paz, entendeu né? isso aqui? Tudo na paz, velho. Tu entendeu isso aqui nosso do X? Que eu falei? Ou ficou Do confuso? quê? Dos X Tá, que eu peraí. botei no grupo. Ele caiu, foi? Ah, sim. Você que era o Matheus. Sim, o do X entendi, pô, entendi. Entendeu isso, né? Só que assim, sinceramente, é muito mais fácil o jeito que a gente faz mesmo. Pega os dadinhos, Não ah, é. tu tá aqui, É tu tá ali. fácil. É, pô. Porque aquele método que eu mostrei, que eu mandei o vídeo, ele é um método interessante por ser, para mim pelo menos, por ser inovador, assim, é um negócio diferente. Eu acho massa, né? Para depois alguém pegar aquilo e acabar aprimorando de alguma forma e quem sabe chegar a alguma coisa mais que seja mais usual. Mas bicho, eu achei muito confuso, assim em Mas mesa, né? aquele Pensando em cara. mesa, muito Pois é, mas confuso. aquele cara, aquele dali já tem, cara. Já tem, já faz um tempo, na verdade. Por isso que eu tava falando, tipo assim. Eu Não não é, ele não tá conhecia. criando, ele não tá criando nada, ele tá tentando reproduzir outras coisas. Só que fica nessa situação que gera esse problema, né? Que, tipo assim, para aquilo dali, o foco só pode estar num lugar, que é o centro daquele círculo. E aí, se tiver grupo dividido, você fudeu tudo, porque não, É, não tem como fudeu, você é. Não ter tem o como. foco fora do lugar. Por isso que a coisa Teria que do ter X, dois negócios ela. daquele. Pois é, por isso que a forma do X, ela torna isso que ele tentou fazer de uma forma mais eficiente, que é do tipo assim, É. eu posso ter grupos em posições ali que são abstratas, mas que eu posso posicionar eles um com relação ao outro, porque o cara pode estar próximo de um e longe do outro. Então eu posso Isso. montar aqui para poder fazer aquele esquema. Aquela forma foi uma forma que eu usei quando eu estava narrando no Tabletop Simulator, porque eu não queria um grid, Ah, tu usou, foi, mas ao mesmo João? Tu tempo. usou? Foi, Tabletop? usei. Eu, eu não queria um grid, porque eu não queria uma coisa muito fechada, mas assim, era muito mais difícil para mim usar o teatro da mente quando as pessoas não estavam presentes, para eu poder apontar e dizer assim, ó, bicho, tu sabe o que a gente às vezes faz na mesa, né? Tu tá aqui, o cara passa ali do lado, e aí o cara tá aqui, tu fez assim. Mas assim, eu na câmera, ou às vezes nem câmera, porque era só a mesa e o áudio, era muito difícil para eu conseguir dizer aos caras o que estava acontecendo. Então o que, que eu fazia? Eu usava isso como referência espacial, então eu colocava as pecinhas deles nos cantos e dizia, ó, bicho, tu tá encostado em fulano, fulano tá encostado em ciclano, agora esse cara aqui tá longe. Eu botava ele 2x de distância, certo? E dizia, ó, ele vai se aproximar. Então eu dizia, ele tá se aproximando, ele entra num X mais para próximo de você. E assim eu ia controlando espacialmente aonde a galera tava, né? É Sem ter interessante. uma coisa, sem ter um grid especificamente, para fazer um mapa e o cara sai andando dentro do mapa, feito assim, boneco por boneco, feito a gente faz em D&D normalmente. Então, tipo assim, eu É, usava mais pra isso, entendeu? Cleaver colocou aqui. agora, Peraí, deixa eu eu botar acho que o Cleaver Cleveland aqui. entrou aí. Bota, bota. Pegou. Agora assim, eu acho que o grid ele tem o seu valor. Por exemplo, vamos Não, supor, ele tem, pô. vamos supor que você em uma sessão lá, sei lá, da sua campanha lá, você vai fazer uma batalha campal, tá ligado? Onde muitos grupos, onde os jogadores vão coordenar muitos grupos. Eu acho que facilita você pegar ali, colocar uns elementos num grid, como tu fez no X, sabe? Pra você ver qual é a movimentação das tropas e tudo mais. Aí eu acho massa, mas essa parada de você pegar seu bonequinho, andar até a parede. Ah, aqui eu quero procurar uma armadilha. Aí rola aí rola. Aí depois você vai pra porta. Agora eu quero abrir a porta. Ah, não, velho, isso aí não rola não. Pois é. Não acho Então, divertido não. por isso que num caso onde exija, como aconteceu com o tabletop, ou num caso desse você está dizendo, por exemplo, movimentação de tropa, que pode ser muito grande, talvez essa estrutura do X ela funcione bem, porque ela é abstrata o suficiente. Tô barrado? Tá Não, amarrado pô, já não, te pô. chamei, já botei tu aqui, qual foi?
Ô, Cliver, tem um botãozinho aqui de lado que se tu clicar, tu pede pra participar. Eu te convidei, Aí, bicho, não ó, deu aí, já ó. o filme aí. Aí. Agora foi, agora Consegui Aê, aí. foi. pô. Aê. Aê. Vamos só dar um tempo pra ver se. Ó, chegou alguém aí, alguém entrou. Foi E aí, Alisson Alisson? Monteiro. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. A gente tava tendo uma prévia aqui, eu e João, falando sobre o tema de hoje. Notei. Ah, tu tava ouvindo, né? É verdade, tu tava escutando. Eu Tava só não escutando. consegui entrar, né? Só não consegui me meter, né, Cleveland? Eu tava ouvindo, É. mas não conseguia me meter. Já tava arrastado já. É verdade. Mas pô, tipo assim, eu acho que, tipo, eu não vou nem. Até pra não atropelar o negócio aí, mas assim, eu acho que o grid tem sua valia mesmo. Agora eu acho que depende do estilo de jogo. Talvez esse. Assim, a gente quer falar sobre GSN. Eu acho que GSN vai. é, é, eu pensei em usar a GSN para explicar as coisas hoje, a teoria do GSN. Mas aí eu acho que a gente vai Hum. atropelar os caminhos. Porque, tipo assim, se eu falar de É, GSN, para um jogo do G é muito melhor o grid. Para um jogo N é muito melhor o teatro da mente. E aí é aquela história, né? Dependendo do jogo que você quer jogar, aquilo vai ser melhor ou pior. Então a lógica é essa. Agora, exato. óbvio, para mim, pro meu estilo de jogo, o jogo, o tipo de jogo que eu escolhi para narrar, aí eu tenho minha preferência, mas eu não posso dizer que não é legal um ou não é. Pô, não, claro que não. E tem mais, vocês sabem, eu já fiz milhões de coisas com grid. Recentemente a gente fez um bocado de coisa com grid aí para usar, somente para poder testar e tudo mais. Isso aí para mim não é bronca, não. Não acho que Exato. esteja errado, não. Agora depende do Eu, eu, jogo. vou- eu vou sair um pouquinho para poder pegar o link da live. Só um minuto. Vai, vai. Boa. Pois é, João, eu compartilho do mesmo entendimento que você. O grid tem seu valor, mas O em grid, ó, o situações muito grid, específicas. exato. O grid, ele entra no mesmo esquema, Gustavo, daquela coisa que eu falei do expense da tabela da façanha, Uhum. do Age System. Do Que é aquela Dragon história Age, é. assim, é interessante, é uma coisa que poderia ser dinâmica, sim, mas assim, ela entra no lugar na hora errada, porque ela vai fazer com que a cada 50% das jogadas que você faça, ou seja, jogada sim, jogada não, você vai ter que parar para consultar uma tabela. Isso é uma bosta, para mim, certo? Como narrador, isso para mim é uma bosta. Tira o clima, tira todo o andamento da parada, tira todo o sabor da coisa. Então, tipo assim, para um tipo de jogo que eu gosto de narrar, certo? Isso vai me atrapalhar, não vai me ajudar. Então, eu prefiro não seguir esse tipo de coisa. Agora, vai ter narrador que aquilo e jogador que aquilo é o que o cara gosta, pô, aquilo que o cara quer. Então, aí, mete o pé na É. jaca e vai embora, né? E aí, nesse caso, a gente vai tentar ajudar a galera nesse âmbito. Tipo assim, já que você quer isso, deixa eu te dar algumas possibilidades aqui que pode ser que seja útil para você, porque eu mesmo já passei por muitas dessas experiências para ver o que é que eu podia fazer para tornar mais amplo, mais dinâmico, mais preenchido, né? E aí eu posso dizer uma coisa ou outra aqui que eu já usei. Inclusive, eu tenho até tu já viu o meu quadro de grid? Já, já, já. O Tu já quadro mostrou. branco, que é todo cortado, pronto. Eu tenho ele aqui. Não, não, Depois tu eu não me vou mostrou, colocar. não. Eita porra. Tu não me mostrou, não. Tu me disse que tinha. Mas tu não chegou a me mostrar, não. Se eu consigo pegar aqui. Pega aí. Aproveitar que eu tô no lugar onde estão minhas coisas. Ó, eu tô ligado, velho. Caralho, grandão, né, bicho? É E enorme, tu cara. riscou ele Ó, como? Tu riscou ele como, hein, João? Como é que tu riscou ele? explicarás. Eu explicarei. Ó, vou tá aqui porque quando começar a live mesmo, eu Uhum. tenho o equipamento para mostrar. Aí, já temos. A Cleber voltou. Eu tenho como convidar? Ah, não posso não. Só tu. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Como é que é aqui? Como é que foi aqui? Ó, Ele ó, a chamou? Paula aí entrou. Não, eu vi que ele tá aí, mas. Mas, pá.
Cleaver Predados. Seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo, Paulinho. Paulo, eu sei que Paulo é um cara que gosta de jogos de. Como é que se diz? Board game, né? Board game, né? Ele usa muito grid, possivelmente. Não aqui, pode ser que não no RPG, mas pelo menos no board game. Aqui eu vou mostrar quando for na hora. Beleza, boa. E explico como foi que eu fiz. Boa. Podemos começar? Vamos lá? Podemos, vamos lá. Eu acho que Cleaver deve conduzir nossa narrativa aí. Eu concordo. Bem, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui nossa conversa a respeito da utilização de grid no RPG, né? Quando nós estamos jogando RPG e nossa preferência a respeito de usar grid ou teatro da mente. Vamos falar também sobre quando é melhor usar um, quando é melhor usar o outro. E vamos dar algumas dicas, né, de como você deve usá-los. Para começar a explicar, nós temos o pessoal que pode nunca ter tido contato com esses termos, né? O RPG ele é um jogo de interpretação de personagens, de papéis, e ele tem, por característica, a narração de cenas. E com essa narração de cenas, eventualmente precisamos passar por algum combate, algum tipo de armadilha, algum tipo de situação onde é necessária a descrição detalhada de um ambiente. E quando nós estamos lidando com essa descrição detalhada, é muito comum que as pessoas tentem fazer um desenho para organizar visualmente isso. Enquanto outros apenas descrevem, e é isso que nós chamamos de teatro da mente, porque cada um vai imaginando aquela cena de acordo com o que foi descrito nela. Para que isso se torne mais fácil, também pode-se usar um grid. Um grid é um tabuleiro. Ele pode ser feito de vários materiais, onde nós temos quadrados ou hexágonos, normalmente de 2,5 cm por uma questão de padronização do tamanho de miniaturas, esse tipo de coisa. E esse quadrado nós vamos dispor aquela cena de combate. Você usar um grid não dispensa a descrição do cenário, mas ele simplifica, porque você passa a ter uma forma de medir fisicamente as distâncias, ao invés de só imaginar essas distâncias. E aí eles têm um conjunto de características, tanto o grid quanto o teatro da mente, que a gente vai explanar para vocês agora. Vocês querem fazer algum complemento na introdução? Eu posso fazer. Eu não sei que o João queira primeiro. Posso fazer logo? Então, como o Cleaver bem disse, existem duas formas, pelo menos essas duas são as que a gente vai abordar aqui na nossa live, de simular um combate numa mesa, num jogo de RPG. Essas duas formas são o combate através de um grid de batalha, né, que Cleaver detalhou, e o teatro da mente, onde toda a composição da cena de batalha vai acontecer no imaginário dos jogadores e do mestre. Para que isso aconteça, o teatro da mente ele tem que ser muito bem descrito, né? O narrador ele tem que ter uma certa habilidade para descrever muito bem a cena, para que os jogadores acabem imergindo, né? Se sentindo no lugar dos personagens que eles estão interpretando. Já no grid, essa descrição mais detalhada ela pode ser dispensada, mas a descrição ainda tem que existir, como o Cleaver bem disse,
para que os jogadores saibam justamente o que é que está acontecendo na cena. Mas ela pode ser um pouco mais rasa em razão dos elementos do grid. Por exemplo, vamos supor que você acaba invadindo um galpão, que os jogadores acabam invadindo um galpão de uma guilda de ladinos, onde eles guardam materiais que eles roubaram e etc. Então lá vai ter muitos caixotes que podem dar, por exemplo, cobertura para os jogadores. Então, assim, esses caixotes vão estar no grid, né? Você não precisa detalhar exatamente como são esses caixotes, onde eles estão exatamente, porque no próprio grid eles já vão estar dispostos. E isso faz com que, na minha opinião, perca um pouco da imersão quando você está jogando. Porque quando você fala no teatro da mente, quando você narra exatamente onde estão cada elemento da cena, você compõe aquela cena na sua mente e você vai construindo tudo ao seu redor, entendeu? Se você fechar os olhos, se o narrador for bom, lógico, você é capaz de enxergar praticamente tudo que está na sua frente. E muitas vezes o grid, quando você joga através do grid, os jogadores e o mestre se apegam muito ao visual, ao que está em cima da mesa, aos movimentos das peças, para onde é que elas vão, das peças não, das miniaturas, para onde elas vão, aonde eles têm que se posicionar, a metragem. Então, acaba você dando importância a pormenores que, a meu ver, são menos importantes do que a narrativa contada no combate. João? Tá, eu vou só tentar abrir um pouquinho isso aqui para uma coisa, acho que até para quem nunca viu, ou nunca viu não, porque eu acho que ninguém está aqui e nunca viu RPG, ou quem for assistir esse vídeo, mas as pessoas que estão um pouco acostumadas com RPG. Deixa eu tentar voltar só um pouquinho para tentar talvez explanar que fique um pouco mais destrinchado para essas pessoas. Normalmente, quando está se jogando RPG, a gente vai descrevendo as coisas que estão acontecendo. A pessoa diz o que vai fazer, o narrador ele diz o que aconteceu dado o que ela fez, e aí esse vai e volta entre o narrador e os jogadores. Só que quando a gente chega em cenas que elas são um pouco mais tensas, normalmente são combates, mas pode acontecer de uma situação de armadilha, de uma situação um pouco mais minuciosa. A gente tenta trazer esse momento, esse tipo de narrativa um pouco, como os meninos disseram, um pouco mais detalhada. E aí existem, como a gente está tentando dizer, dois caminhos mais comuns de se usar. Um deles é o que a gente chama de teatro da mente, que é tudo que vai acontecer naquela cena vai tentar ser descrito minuciosamente pelo narrador para que você entenda. Então eu vou dizer onde é que você está, quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, o que está acontecendo aonde, de onde está vindo tal problema, e você vai ter que mentalmente enxergar o espaço que está ao seu redor acontecendo. O jogador pode tirar uma dúvida com o mestre, por exemplo, esse cara está na minha frente ou está do meu lado? E aí você, não, ele está do teu lado direito. Então, tipo assim, você vai ter que construir na sua mente como é que aquela cena está se desenrolando fisicamente. Isso é o teatro da mente. Ele recebe esse nome por isso, porque é como se você estivesse num palco, e esse palco ele está na tua cabeça, e tu vai ter que entender onde é que os atores estão e o que é que eles estão fazendo. Isso, o narrador vai tentar descrever essas coisas e você vai tentar construir na sua cabeça. Outra vertente muito comum de se usar é transformar essa situação, nesse momento ali, em algo um pouco mais material. Então, se coloca algum tipo de coisa na mesa que represente os espaços que os jogadores podem se mover, ele recebe o nome de grid, porque ele é uma grade. Ele é uma grade que pode ser feita, como o Clive falou, de quadrados, de hexágonos, de, sei lá, qualquer outro polígono que você queira inventar na sua cabeça. Mas ele vai delimitar espaços de proporções iguais que vão delimitar, dizer o quanto um personagem pode se mover, em que direção ele pode se mover ali naquele cenário. E isso vai dar a noção espacial que a pessoa tem do que está acontecendo, sem que o narrador precise dizer ele está à tua direita, ou ele está à tua esquerda, ou ele está à tua frente. Porque vai ter uma miniatura de cada um dos componentes dessa situação, representando cada um de vocês naquele gridzinho na mesa. Então,
Se eu estou num quadrado e tem uma miniatura de um aliado meu que está no quadrado na minha frente, eu sei que ele está na minha frente. Então o narrador não precisa me descrever que ele está na minha frente. Eu tenho ali uma representação visual disso. Entendeu? Então, tipo assim, é só para diferenciar o que é grid e o que é teatro da mente para uma pessoa que não entende. Eu sei que para quem é jogador, para quem já usou os dois, isso a gente está chovendo molhado, a gente está sendo ridiculamente detalhista ou minucioso. Mas pode ser que tenha alguém aqui que, ou agora ou futuramente, não saiba o que a gente está falando de teatro da mente e grid. Eu estou tentando trazer para um nível mais baixo possível. Manda bala aí, Cliver. Salve Neto aí, que chegou. Grande Neton, eu vi ali que Paulo falou também que hoje em dia usa menos grid. Acontece, depende do tipo de jogo. É importante a gente ter em mente que esse grid ele tem uma proporção. Quando nós vamos usar o grid, nós temos as unidades geométricas. Eu vou assumir a partir de agora que serão quadrados, só para a gente não ter que ficar se desdobrando em explicações. Então a gente vai ter os quadrados, todos eles do mesmo tamanho. E aquele quadrado vai representar uma determinada quantidade de distância, uma unidade de medida na vida do real lá do cenário de fantasia que a gente vai estar vivendo, certo? Comumente é usado 1,5 m. Então, cada quadrado representa 1,5 m. E aí a gente vai ter uma capacidade de gerenciar taticamente aquele evento com uma maior precisão. Porque você vai estar vendo tudo que vai estar exposto ali. Então você vai ter essa capacidade tática de negociar, inclusive, com seus companheiros de mesa, quem vai por qual área, por que ele vai, quando vai. Como Gustavo citou, existem outros elementos, por exemplo, uma árvore, uma caixa, e isso entra na sua movimentação tática. Então, o grid ele traz esse lado tático para o RPG. E ele permite que você use isso de maneira muito eficaz. Você vai, claro, dependendo da sua habilidade tática, você vai ser mais ou menos eficaz, né, nesse âmbito. Né? Mas você vai conseguir fazer o seu melhor ali naquele grid. Ele tem esse aspecto tático que ele permite que você gerencie melhor. Além disso, ele também te fornece um senso de justiça. Quando está tudo posto ali às claras em cima de um grid, e existe ali uma certa área onde vocês estão dispostos, e alguém lança uma granada próximo dos seus aliados, certo? Aquela granada tem um raio de ação normalmente medido em metros. Quando você vai ver aquele raio de ação, você consegue ver exatamente quais pessoas serão atingidas por aquela granada. Então, a partir dali não tem mais o que ser debatido. Você já viu que aquilo ali pegou em tais pessoas. Então, um senso de justiça muito grande emerge do uso do grid, porque ele é inquestionável. Você pode questionar outras coisas, mas dizer que você está a mais ou menos distância de determinado objeto, que você está dentro ou fora de um raio de alguma coisa que vai atingir aquela área, seja lá o que for, ali está definido e você não tem muito o que negociar a respeito disso. Isso é uma segurança para o jogador, porque ele se sente sendo tratado de forma justa. E uma outra característica do grid é que ele desonera o mestre de uma descrição. A partir do momento ali, como a gente já disse, né, na introdução, a partir do momento que aquilo está posto ali, você vai mover suas miniaturas. Nem sempre é miniatura, mas a gente vai conversar sobre isso a respeito no final da live.
você vai mover, e aquele movimento ali, ele já não precisa mais ser detalhado, ser descrito. Ó. Tá, o personagem se moveu até aqui e vai atacar fulano. Esse movimento foi feito no grid, ele não precisa ser descrito com tantos detalhes. Então você vai aliviando o trabalho do mestre durante a sessão do jogo. Vocês aí, vamos lá. João. Beleza. É o seguinte. Perfeito o que você já falou até agora. Eu queria só acrescentar alguns pontos que enquanto estava falando, eu estava aqui pensando. Primeiro de tudo, assim, o grid ele tem essa vantagem, como você falou, extremamente tático, extremamente óbvio. Tudo que está ali, está mostrado ali. Não precisa você ficar o tempo todo repetindo aquilo. E isso, o que acontece? Ele traz algumas coisas vantajosas. Primeiro, ele agiliza o combate em si, por exemplo, uma cena de tensão, ele agiliza, porque eu não preciso explicar a ninguém onde é que o cara tá, nem a que distância tá o quê, nem nada. Ele olha ali, ele vê, ele sabe como é que tá a situação. Ele já olha e fala, meu irmão, a treta aqui é essa, fulano tá na frente, ciclano tá atrás, como é que a gente vai resolver? Então ele agiliza esse processo. Outra coisa que é fantástica dessa parte do grid é que, assim, ele te traz essa parte que você comentou e que eu só queria destacar, que é exatidão. Com o grid você pode, com exatidão, dizer não dá para alcançar isso. Essa magia não pega aqui. Daqui você não vê tal coisa. Porque como está tudo ali na mesa, você tem as métricas para você dizer o que dá e o que não dá, o que pode e o que não pode. E não precisa, como você disse, não precisa o narrador dizer isso. O jogador olha e diz, velho, não tem como eu fazer isso aqui. Acabou. Então por isso que agiliza, porque não tem essa troca de ficar uma coisa com a outra. E tem uma última vantagem que eu vejo nesse sentido, que é o seguinte. Ele mantém a atenção dos jogadores no que está acontecendo. Porque muitas vezes, enquanto o narrador está descrevendo uma coisa para alguém, um outro jogador está prestando atenção em outra coisa. E quando chega na vez do jogador, ele precisa de novo descrever o que está acontecendo, porque o jogador se distraiu. Enquanto que, quando você tem uma coisa num grid ali exposta, não importa o que o narrador está falando para alguém, porque quando chega na tua vez, você está vendo como é que está a situação ali e você pode agir dentro do que está exposto ali. Então ele tem essas vantagens de ele ser muito mais mecânico, muito mais tático, muito mais frio, mas isso também torna ele muito mais rápido, ágil e exato. Né? Eu queria só pontuar essas coisas. Gustavo, pode mandar bala aí. Eu só queria dizer uma coisa que acabou passando batido por nós três, que o RPG ele tem essa característica tática porque ele nasceu de um jogo nasceu de um jogo tático formado por Gary Gygax, que era o Chainmail, né? O Dungeons and Dragons primeira edição digamos, um update desse jogo que ele jogava. Que é isso, Arthur? Seu atraso cara. É desculpável. Que é isso. Nada começou enquanto você não chegou, cara. É verdade. Não perdeu nada até agora. Então, assim, o RPG ele tem essa característica tática justamente porque ele nasceu de um jogo tático. Os RPGs atuais continuam com essa vertente, apesar de que tem alguns outros jogos que são mais narrativos, que esse também vai ser um tema de uma outra live que nós vamos fazer, explicando cada tipo de jogo, mas enfim, eu queria fazer levantar esse ponto, e eu acho que só isso mesmo. Eu acho que tem outra coisa para falar, mas eu acabei esquecendo. Dessa vez tá desculpado, mas é um fresco mesmo. Vai, Cleaver. Agora, pessoal, é muito bacana, né? Você Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Ver vantagens em usar o grid, e a gente precisa lembrar que também existem desvantagens. Eu vou começar por essa, mas essa não é necessariamente a principal. Eu vou começar por essa só porque o João citou ela ainda agora como uma vantagem. Mas, apesar dele ter esse ganho de dinâmica no combate, ele pode causar uma armadilha, que aí torna a cena mais lenta e mais maçante. Porque quando você tem a disponibilidade tática, você acaba tendo um debate tático sobre o que é melhor ser feito.
E aí isso pode consumir um tempo absurdo. É melhor ir por aqui, fazer tal coisa, o outro, não, é porque aqui, acolá e tal, e começa esse debate. E isso acaba podendo criar um problema de duração no combate. Se ele é bem usado, né, digamos assim, ele vai tornar aquilo mais dinâmico, porque ele reduz a necessidade de narrativa, as coisas se tornam mais práticas. Agora, se eu começar a desenvolver um debate em torno do que vai ser feito ou não, isso pode desenrolar e o combate começar hoje e só terminar semana que vem, na próxima sessão. Já aconteceu comigo. É comum. É porque, em minha defesa, eu vou levantar meu dedo aqui, eu sei que vou lhe interromper, mas em minha defesa, eu já aprendi a lidar com isso há um tempo atrás, quando eu assisti The Gamers, o filme. Vocês já assistiram The Gamers? Já assisti. 1 e o 2. Porra, tu é do caralho, bicho. É bom, porra. Você tá perdendo. Você tá perdendo uma das pérolas do RPG, do mundo do RPG. Vai ver. Eu aprendi isso vendo The Gamers. E eu parei para olhar isso. Que é o seguinte, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Já aconteceu comigo, inclusive, de o jogo se delongar porque as pessoas ficam se entremeando em tática. Mas eu me acostumei, e um cara que me ajudou muito com isso foi Juca. Olha aí, ó. Neto aí falando, tá vendo? Juca me ensinou uma parada que é o seguinte. Ninguém tá no meio de um tiroteio, de um assalto, para e faz assim, ei, eu acho que é melhor tu tentar tirar a arma dele, e aí eu vou pular em cima dele e tento enfocar, enquanto fulano liga o carro e a gente sai, na frente do ladrão. Então, tipo assim, não tem como se discutir tática no meio de um combate. Então, o negócio é o seguinte, eu viro pro cara e pergunto, velho, tu vai fazer o quê? Se ele virar pro outro e fizer, bicho, tu acha que é melhor fazer isso que eu faço? Meu irmão, 3, 2, 1, perdeu tua ação. Próximo, tu vai fazer o quê? E aí, meu irmão, morreu o boi. Porque assim, eu aprendi essas coisas com o Joaquim e essas coisas me tornaram assim, esse problema eu resolvi. Aí eu já não conto mais com ele, mas eu concordo com você que sem essa pré-informação, isso pode gerar um problema seríssimo. Verdade. E aí, Boa noite aí. Boa noite. Assim, esse The Gamer realmente... Eu descobri que esse filme existe hoje. Eu vou procurar. Cara, são dois. Assista os dois. É muito bom. Só por informação, não é um que o pessoal se veste de roupa medieval e tem até aquele ator de Game of Thrones, o Peter Dinklage. Não sei. Não tem. A galera se veste de fantasia medieval, mas é tipo assim, é uma sátira aos jogos de RPG. Tipo, é uma galera jogando RPG numa universidade e eles mesmos representando os papéis dos personagens dele no mundo de fantasia medieval, mas tipo feito em casa. Aquele negócio que o cara fez totalmente em casa. E aí eles satirizam todas as coisas que a gente vê de errado no RPG. Tudo que você vê de errado, os caras satirizam no jogo. Satirizam assim, ao extremo. Eu tô lembrando da balestra, João. Eu tô lembrando da balestra, pô. É foda. Não, deixa assim. Não tem famoso. Não tem famoso no filme. Tem não. É tudo caseiro, é todo mundo caseiro. Vou procurar. Mas vamos lá. A primeira que eu levantei foi essa. Você pode acabar caindo nessa armadilha de ter um debate técnico e é bom você estar atento a isso. Entenda que nosso objetivo aqui não é dizer não use esse ou aquela forma. É alertar vocês sobre as possibilidades e vocês vão ter que desenvolver técnicas ou seguir as dicas, como a que o João acabou de dar, para poder contornar esses possíveis problemas. Um outro problema com o grid é que ele vai te aliviar durante o jogo, na narração, mas ele vai te comprometer muito com o setup. Setup que é um termo técnico do board game que acaba vindo emprestado quando a gente tem a mesma organização. Porque você vai botar o grid na mesa e você vai levar um tempo, seja desenhando. Porque o grid depende muito de quanto dinheiro você tem. Né? É verdade. Tem uns que a turma faz que sai até fumaça de gelo seco. Então, assim, realmente é muito variável. Você pode ter um grid que é num quadro, num vidro, numa lona impressa, e você com aquela caneta de quadro, aquela canetinha azul que apaga, você pode ir desenhando.
ou você pode ter miniaturas e ir montando feito um Lego, né? Um negócio assim que você vai montando ali para descrever uma determinada cena. E isso consome um certo tempo, tempo esse que você não gasta se você estiver usando o teatro da mente. Certo? E isso também cria um outro problema. Porque o jogo não brota naquele cenário. Existe todo um caminho até você alcançar o ponto onde vai ter aquela cena. Mas a cena está lá posta e todo mundo está vendo. Entendeu? Então, quanto mais complexo for o seu grid, mais difícil é de você driblar isso. Se teu grid é uma superfície branca quadriculada, onde você, na hora que chegar na cena, você desenha ali rapidinho, você vai ter uma pausa, vai ter uma quebra de imersão para fazer esse desenho, mas vai ser um tempo bem menor. Você consegue fazer isso numa pausa. Mas se for um grid daquele que você vai montar peça por peça e encaixar tudo ali, leva um tempo. Você tem que ter feito isso antes da sessão de jogo, porque os jogadores vão chegar lá e vão ficar o tempo todo estudando aquilo ali, talvez até quebre a concentração das outras cenas. Gustavo? Como você disse, realmente tem esse problema. Existe outro, por exemplo, imagine você ter que... existem grupos de RPG que jogam com um grid que é uma masmorra inteira. Eu já vi a galera fazendo uma masmorra inteira em cima da mesa e você vai explorando a masmorra. Para você levar isso para os lugares, cara, você tem que ter pelo menos um carrinho ali, porque então tem que chamar algum Uberzinho para poder levar, cara. Tudo isso são problemas que você tem que administrar para poder jogar com o seu grid. Eu, particularmente, eu gosto mais de jogar com teatro da mente, mas como em razão da pandemia eu estou narrando pela internet. E pela internet, os jogadores se dispersam ainda mais se você não usar um grid. Eu já narrei sem grid, já narrei com grid pela internet, e eu vejo que sem grid pela internet você tá narrando pra ninguém, cara. Porque o pessoal tá em Facebook, tá no WhatsApp, sabe? Você termina de descrever e o cara tá... Oi? É o que mesmo? Como é? Porra, aí não dá, cara. Pelo menos com o grid, ele pode estar lá no WhatsApp dele, eu não vou ver mesmo. Mas quando ele trocar a tela, quando for a vez dele, pelo menos ele vai se mexer. Ele vai saber, pelo menos, para onde em quem vai atacar. Mas, de fato, o narrador que decide utilizar o grid para cada cena de combate, né, quem gosta, é complicado. Tem certas coisas que ele vai ter que administrar. Né, João? Então, o meu maior problema com grid, eu já usei bastante grid. Eu já tentei... esse que o Cliver falou como sempre, perfeito. Eu já tentei agilizar muito para não haver essa... Porque assim, você fica ali numa fina... como andar no gelo. Você fica ali na metade do caminho entre assim, o quanto eu estou disposto a deixar pronto e quebrar a surpresa de qualquer coisa que venha acontecer para eu não ter que parar na hora e fazer, e o quanto eu quero deixar para fazer na hora, mas também não quero perder tempo ali detalhando cada minúcia que vai acontecer, porque senão eu vou dizer aos caras, não, vocês abriram a porta, abriu. Aí eu paro então, vai todo mundo ali tomar coca, porque eu vou aqui passar 30 minutos desenhando esse salão aqui com todos os detalhes que ele precisa, ou colocando todas as peças. Então, tipo assim, essa quebra da imersão, para mim, é um dos maiores problemas do grid que eu sinto até hoje. Eu já tentei muito usar o grid, não sou contra o grid, eu acho que não é tipo ser, não deve usar grid, não. Tem situações onde pode ser interessante, pode ser útil, mas eu prefiro não usar o grid, porque eu acho que ele tira as pessoas do jogo, ele tira a imersão das pessoas, ele coloca elas para fora e torna aquilo muito mais frio. É como se você, para mim, isso é uma sensação minha, quando eu narro, quando eu jogo com teatro da mente, eu me sinto ali, como algo vivo dentro daquela situação. Quando eu vejo isso, quando eu chego numa situação tensa e os caras colocam miniaturas em cima da mesa, eu me distancio, como se eu estivesse controlando o joystick de um videogame e aquilo fosse meu boneco que eu tenho que bater em alguém.
Então, eu prefiro essa sensação onde eu me sinto inserido na cena e não onde eu fico controlando com o joystick o que está acontecendo. Eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, mas pelo menos comigo é assim. E aí eu prefiro usar o teatro da mente. Hoje eu ainda prefiro usar o teatro da mente, apesar de não ainda ter, uma vez ou outra, ter usado recentemente alguma coisa de grid e ainda assim ser um estudioso dessas coisas de grid. Recentemente eu pedi para um rapaz daí de Caruaru, que tem uma impressora 3D, fazer, eu até mostrar para vocês depois, fazer uma base em 3D para eu criar umas miniaturas, para eu fazer as miniaturas. Eu Tu já imprimi as mostrou, miniaturas, João. eu fiz uma, mas eu mandei fazer outra. Mandei fazer Ah, outra que vai certo. ficar melhor. Então, tipo assim, eu não sou um cara que eu sou contra o grid. Eu só acho que o grid, ele, para mim, pro meu estilo de jogo, ele atrapalha mais do que me ajuda. Então, eu prefiro não usá-lo. Entretanto, isso que o Gustavo disse é importantíssimo. Quando você parte para uma plataforma de web, como eu também, eu não gosto de narrar online, mas eu já narrei. E eu estava dizendo a ele, inclusive, no começo da live. Quando eu tive que ir jogar, quando eu quis tentar jogar no Tabletop Simulator, que eu não sei se vocês sabem o que é, não vocês, eu estou dizendo as pessoas que estão assistindo, mas é um programa que você tem, como se ele se vende como um jogo na Steam, mas ele não é bem um jogo. Ele, na verdade, ele é uma plataforma de simulação de jogos. Ele simula uma mesa com todas as leis da física meio que agindo ali. Então você pode criar pecinhas 3D e colocar em cima da mesa. Então eu usava ele como uma mesa de RPG para narrar para outras pessoas. Porque ele permite que várias pessoas entrem nessa mesa e joguem jogos de tabuleiro, jogos de qualquer coisa e jogos de RPG. Então quando eu narrava com ele, por esse mesmo problema que o Gustavo está comentando, de ver que as pessoas não conseguiam entender o que eu estava descrevendo para elas, certo? Eu pegava e fazia com grid para poder as pessoas terem noção do que estava acontecendo ali, entendeu? Então, tipo assim, existem situações onde vai ser bom, vai ser necessário ou vai ser bom ter o grid. Eu prefiro, quando eu posso, sempre tirar, sempre deixar sem. Mas essa é só até aí que eu queria falar. Eu vejo até, João, eu assisto muito stream de RPG pelo YouTube, vários canais, e eu vejo que tem um pessoal agora que tá colocando grid para cena interpretativa, pô. Do tipo, você coloca o grid lá na tela, né? Coloca os personagens, por exemplo, no centro de uma cidade lá. Aí coloca os personagens, coloca os outros personagens que os personagens jogadores podem interagir, né? Os personagens do mestre. E eles chegam perto lá e começam a conversar sem combate nenhum. Eu acho isso eu sei, mas o quanto disso desnecessário. não é. Mas veja, o quanto disso talvez não é para audiência. Não, Porque é o cara quer totalmente que a pra audiência. audiência esteja vendo algo acontecer. Então o que ele faz? Isso. Ele vai criar aqueles movimentozinhos ali e vai focar a câmera aqui ou ali para poder o cara ficar sentindo que alguma coisa está acontecendo. É essa coisa. Quando você está jogando na mesa e para você mesmo, pro seu grupo, o teatro da mente ele é muito mais imersivo. Mas quando você vai para uma plataforma dessa, e que é uma plataforma que ela tem essa característica de distração muito fácil, que as pessoas estão aqui, mas estão vendo no telefone, estão aqui, mas estão assistindo no YouTube, estão aqui, mas... Então, tipo assim, quanto mais você conseguir prender a atenção do cara, melhor. Né? Então, assim, existe uma justificativa para isso acontecer. Agora, que é maçante e pouco proveitoso, é. Porque numa cena social, qual é a vantagem tática de você ver os bonecos se movendo? Zero. Não existe vantagem tática nenhuma. Então não tem necessidade. Se não tem necessidade, para que o narrador vai perder o tempo de construir toda uma cena, todo um arcabouço de cena só social para ele poder ficar para lá e para cá movendo o boneco? Para o telespectador ter alguma coisa para ver. Para não ficar vendo nada. Exato. Só para isso. Entendeu? Mas vamos para o teatro da mente. Manda a bala aí, Cliver. Não mande não, que eu não quero levar bala, não. Vamos lá. Já o teatro da mente, ele vai ter suas características, suas vantagens também. A primária é a que a gente já citou aqui. O teatro da mente nos traz uma imersão muito maior. Então, você está muito mais envolvido, você se sente muito mais o personagem do que quando você tem aquela miniatura posta num grid. Você vai estar ali com a sensação de que você é seu personagem e de que
o seu personagem está em risco, logo você está em risco. E isso faz com que você tenha um zelo muito maior. Quando você vai agir, você não instintivamente, você não olha para o seu companheiro de mesa e pergunta: e aí, qual é a melhor tática para a gente fazer? Você, por estar imerso, você diz: oh, eu vou atacar pela frente, tu arrudei e pega ele pelas costas. Então você já está ali agindo como o seu personagem. Entendeu? O debate tático acontece, mas acontece de forma mais dinâmica. E você, por estar imerso, você sabe que não tem tempo para ter réplica, tréplica. Entendeu? Pois é, Arthur, é isso mesmo. Você chega, Arthur tá falando aí que ele entra até demais porque ele fica nervoso. Né? Ele diz, não faz isso e tal. E ele se chateia, tem. Fica com raiva. Ele tem um vínculo emocional. É apego mesmo, é apego. É apego. Aí Eu tenho certeza que quando um personagem dele morre, ele chora em casa, ele fica chorando, com pena. Eu tô ligado. Ele chora. Ele deve chorar também. Neto vai parar de chorar, porque ele já passou a noite todo dia ligando pra mim, chorando, porque eu tinha matado um cavalo dele. Um cavalo, pô. Porra de um cavalo. Então, você vai ter essa imersão maior. Você vai ter também um tempo zero de setup. Imagine aí que, claro, isso em comparação com o uso do grid. Né? Você, como qualquer outro mestre, você vai preparar a sua sessão, você vai preparar aquela cena. Aquela cena foi construída na sua cabeça, às vezes com anotações. Mas quando você senta na mesa, você não precisa perder um tempo preparando o ambiente. Aquilo ali vai ser preparado quando acontecer. E o pior, nesse caso o melhor, é que seus jogadores não vão ter como antecipar. Eu vou tentar exemplificar com uma cena de medieval, num ambiente medieval. Você desenhou um grid ali, ou você preparou um grid ali, que é uma caverna, certo? Mas você está com seus personagens andando numa floresta. Então, à medida que eles estiverem na floresta, eles sabem que não estão na caverna, e isso é óbvio. Mas quando eles forem vendo uma elevação, com uma gruta, procurar a caverna. Eles já vão procurar a caverna e já vão pensando, tá chegando. A gente vai descobrir o que é isso aqui agora. Coisa que no teatro da mente eles não têm a menor ideia. Então você tem essa ferramenta você tem essa possibilidade de não dar spoiler, né? Não dar dica do que vai acontecer no futuro, e você ainda tem a ferramenta da surpresa, de você surpreender eles, porque eles vão ser conduzidos por algo que eles nem imaginavam. Então, é uma outra característica que o teatro da mente tem. Vocês querem complementar? Eu quero só falar uma coisa. Inclusive, puxando um pouco do tópico passado, que é do grid também, porque o que pesa muito também no você utilizar um grid é se o mestre for que nem Cleaver, que é ruim de desenho, viu? Porque Cleaver, pelo amor de Deus. Se o cara for ruim de desenho, meu amigo, você não mexe nem a pau. E Cleaver tá aí pra provar. Meu amigo, o cara é ruim de desenho, viu? Meu palinômade sai torto. Exato. Mas agora, falando um pouco mais sobre o teatro da mente, eu vejo que o teatro da mente tem uma vantagem que é crucial em cima da utilização do grid, que é a seguinte. Você pode utilizar elementos narrativos para que o seu combate fique parecendo um filme de ação passando na sua mente.
coisa que não tem condições de você fazer no grid, e eu vou dizer por quê. No teatro da mente, você pode utilizar, por exemplo, que o seu personagem sobe em cima do outro personagem, do seu inimigo, e crava a espada nas costas dele. Ou você pode subir em cima de uma aranha, passar por baixo dela. Enquanto você desliza por baixo, você ataca a barriga da aranha, rasgando aquele seu abdômen. Então, assim, esse tipo de narrativa, esse tipo de ação não vai acontecer num grid. Por quê? No grid, o seu boneco não sai do canto. Ele tá lá no seu espaçozinho e ele vai ficar lá porque... Assim, e vai ficar do lado exatamente. Exatamente. E isso faz com que o jogador ele encurte a sua ação. Ele simplesmente vai dizer, beleza, eu ataco a aranha. É o que ele vai dizer para agilizar. E vai tornar o combate algo muito pífio, muito raso, muito chato. Eu, pelo menos, acho chatíssimo quando o cara chega e não, eu ataco a aranha. Pelo amor de Deus, pô. Diz pelo menos que tu gira a espada, sabe? Fala alguma coisa pra gente imaginar, mas não tem como. O teatro da mente tem essa... me ajuda a te ajudar, né? Então, assim, o teatro da mente tem essa capacidade de você tornar a cena mais épica. Assim, por mais que você esteja lutando com goblins podem subir em cima de você, podem passar por baixo, podem armar uma armadilha, sei lá, jogar uma armadilha de rede de cima para baixo. Enfim, tem inúmeras possibilidades de você narrar no teatro da mente que no grid é impossível. Eu tenho... Isso aí tudo que foi falado, eu tenho pouco a acrescentar, porque já foi falado praticamente tudo, mas tem algumas coisas que eu ainda queria botar mais. Essa parte que o Gustavo falou de tornar o combate mais dinâmico é excelente. Tipo assim, o combate ele fica muito mais vivo quando você usa esses elementos. Eu vou usar o que ele falou como um exemplo. Certo? Um jogador poderia, usando uma questão de grid, por exemplo, ele poderia dizer assim, tem lá uma criatura feito... Eu não vou nem pegar uma aranha nem nada, vou pegar outro cara, um orc. Tem um orc na frente, um pouco mais na frente dele. Ele vai olhar e vai dizer assim, eu vou me locomover, e eu posso me locomover 4 quadrados, então eu vou andar só 3, porque é o que eu preciso para chegar no cara, e eu vou dar um ataque nele. E na rodada seguinte, o orc me dá um ataque, e continua onde ele está, e na minha rodada eu vou tentar, sei lá, empurrar ele, por exemplo. Ou derrubar ele, só porque eu quero fazer. Mas tudo isso vai ficar sem sabor, porque eu estou olhando o tático disso, ou seja, eu vi qual era a minha distância do orc, eu me aproximei dele, a outra coisa que eu podia fazer era dar um ataque, eu dei o ataque, era a vez do orc, ele me atacou, mas ele não queria se afastar, então ele não vai usar a ação do movimento dele, e aí na minha vez eu vou tentar derrubar ele, porque se ele estiver no chão eu vou ganhar bônus para atacar ele. Enquanto que quando você faz isso, por exemplo, no teatro da mente, você pode descrever ao jogador que o cara tá longe, mas tá armado, parece vir em direção a ele, e ele diz, não, eu vou partir para cima do cara, e ele parte brandindo a espada para cima do bicho, ataca o bicho, acerta ele, causa um ferimento. O orc, mesmo com ferimento causado, tenta se esquivar dele, dá um passo para trás, enfia a espada nele, e ele, para esquivar daquele ataque, ele se deita ao chão, certo? E no que ele se deita ao chão, ele vê a perna do orc exposta, e na vez dele, ele faz, não, eu vou tentar derrubar ele, eu vou agarrar a perna dele e puxar para derrubar. Então, você está fazendo a mesma coisa, mas a cena, ela traz um aspecto de ação, de filme de ação, que você só vai conseguir se essa descrição estiver acontecendo num teatro da mente. Porque na hora que você botar num grid, seu boneco vai estar em pé, parado do lado do orc. Então, tipo assim, você nunca vai ver a perna dele exposta. Porque isso é só interpretativo, isso não tipo assim, tático, não é físico ali, não, realmente não faz diferença nenhuma quando você está narrando, é só para incrementar. Então isso torna as coisas muito mais dinâmicas. E mais, usar o teatro da mente exercita um músculo que a gente precisa no RPG, que é a criatividade e a imaginação. Então, tipo assim, quanto menos muleta você tiver para a tua mente conseguir enxergar aquela situação, quanto menos você tiver que colocar coisas que sirvam de muleta para você enxergar o que está acontecendo, mais aquela situação vai ser vívida na tua mente. Porque tu vai ter que construir ela na tua mente. É óbvio que isso é um trabalho em conjunto. O narrador precisa te dar um bom pano de fundo para tu poder enxergar todas essas coisas. Mas, assim, se isso acontecer de um lado e do outro, você vai ter uma construção do que aconteceu na tua cabeça muito mais legal do que se fosse simplesmente
você vê os bonequinhos se movendo e os bonequinhos caindo porque morreram. Certo? Então, assim, é muito mais saboroso e muito mais importante. E você exercita a sua criatividade de imaginar as coisas. Que, no fim das contas, o jogo de RPG é pura e simplesmente um jogo de imaginar coisas que não existem. Então, quanto mais a gente exercitar isso, mais ele vai se tornar interessante, né? Ele é um jogo de imaginação. Ele sempre foi, desde o fundamento dele. Por mais que ele tenha essa âncora tática, porque ele precisava em algum momento, e alguns jogos até hoje fazem uso dela, mas assim, ele, no fim, você vai ter que imaginar. Então, é melhor. Arthur falou um negócio aqui, na minha opinião, diretamente marca o grid não. Pois é, exato. Acaba acontecendo isso, né? Ele acaba sendo mais marcante, ele acaba sendo mais presente do que você simplesmente colocar os bonequinhos ali. Mas vamos seguir. Eu estava até falando com o João antes da live começar, que não é porque a gente está apontando defeitos que o grid não é algo a ser utilizado. Ele tem momentos específicos para isso. E a gente estava conversando, na minha opinião, um momento que pode ser bem utilizado é quando existem vários elementos na cena que dificilmente você teria como narrar num teatro da mente. Eu vou explicar melhor. Vamos supor que os jogadores se meteram numa campanha de guerra, certo? E eles estão indo para uma batalha grande com várias tropas em lugares diferentes e eles precisam comandar essas tropas, certo? Então vai estar acontecendo coisas em cada lugar, certo? Pesaria muito talvez para o narrador explicar exatamente o que está acontecendo em cada lugar. Ele pode simplesmente mover as tropas num grid, certo? E narrar somente nos lugares em que os jogadores estão vendo. Ou melhor, onde os jogadores estão vendo não, onde os personagens estão, entendeu? Narra ali enquanto as tropas estão se movendo, compondo toda uma batalha que vai ser orquestrada pelos jogadores. Esse, para mim, é uma boa utilização do grid, porque tem muitos elementos para serem administrados e aí um grid pode até facilitar a organização. Mas isso aí seria numa ocasião especial, provavelmente em uma sessão de uma campanha inteira, uma ou duas sessões de uma campanha inteira. Então, seria algo muito pontual. Vamos ver as desvantagens. A bem da verdade, isso é mais vinculado ao estilo de jogo. A gente está evitando entrar nesse assunto porque é um assunto de uma live futura. Mas vão ter pessoas que se divertem mais com o estilo do jogo que precisa de um grid e vão ter pessoas que se divertem mais com o teatro da mente. Mas a gente vai esclarecer isso em lives futuras. Vamos lá. Nem tudo são flores, novamente. Nem no teatro da mente. Nem teatro da mente. O teatro da mente ele tem suas desvantagens. A primeira delas é o que mais me incomoda, na verdade. É que você pode ser injusto. Você pode falhar em diversos momentos na sua narrativa e isso ocasionar uma injustiça com o jogador. Imagine aí que os personagens chegaram num galpão dentro de um porto e esse galpão está cheio de barris e caixas que vão ser transportados. Certo? E você vê que tem essa mercadoria para ser transportada, certo? Além dessa mercadoria, tem 4 funcionários que estão sentados em torno de uma mesa jogando baralho. Ok? E os jogadores tentam se aproximar furtivamente desse grupo para surpreendê-los. E no meio do caminho, você esqueceu de descrever
que um daqueles barris, ele tinha virado e tinha derramado um líquido no chão. Esse líquido era um óleo de baleia, o camarada pisou e escorregou. Era na verdade, uma armadilha que você tinha planejado para o local. E o cara foi lá, pisou e escorregou. Você pediu o teste dele, ele não passou, levou uma queda. Tá dizendo, a vida não é justa. Mas foi você que descreveu. Aí você tem uma situação onde foi injusto com os jogadores. Entendeu? Se eles soubessem que tinha aquilo ali, se você tivesse descrito, vocês veem um líquido no chão de um barril que tombou. Eles teriam a liberdade de escolher passar por ali ou não. Mas o barril tombado não foi descrito e, de repente, ele brotou ali no meio porque houve um lapso. Certo? E todo mundo está sujeito a lapso. Esse lapso, ele pode acontecer, esse é só um exemplo, ele pode acontecer de diversas formas. Então, aí você quebra um pouco a justiça do jogo. Então, você tem que ter uma preocupação muito grande ao usar o teatro da mente, que é em não ser injusto, não esquecer de detalhes. E caso você esqueça, você vai ter que dar o seu jeito de contornar aquele seu esquecimento, sem que isso prejudique a narrativa. As coisas não podem brotar do nada. E prejudicar os jogadores por uma falha sua é um lapso. Não é justo. É um problema. E isso acaba ocasionando num outro defeito do teatro da mente. O mestre fica sobrecarregado de narrativa durante a cena. Ele tem por obrigação que narrar tudo, descrever tudo, cada movimento que acontece, as coisas que estão no entorno. Ele tem que estar ali sempre muito concentrado e não perder o foco. E concentração, por exemplo, para mim é um negócio horrível. Eu me esqueço de tudo o tempo todo. Eu também, eu sou assim. Mas aí a gente tem que ter um esforço extra nessas horas para não perder nenhum detalhe. Uma anotação, alguma coisa que vá lhe ajudar, lhe orientar, lhe dar esse norte. Por vezes, você precisa repetir a sua descrição. Não só por jogadores desatentos, né? E a gente tem um grupo muito bacana, né, nesse sentido, e ninguém se distrai durante o jogo com o celular ou com outras questões. E isso é muito raro na nossa mesa de acontecer, da gente ter que repetir porque alguém estava distraído. Mas nem sempre é assim, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes você tem que repetir porque o negócio não foi bem compreendido. Quando você faz a descrição das coisas exatamente por ela estar na mente de cada um, às vezes a pessoa entende o negócio de uma forma diferente. E aí, quando chega mais na frente, ele faz uma ação contando que é com aquilo que ele tinha entendido e não com aquilo que você descreveu. E aí isso tem que ser retificado. Porque o que ele vai fazer vai dar errado. Porque ele está agindo de acordo com algo que não existe. E muitas vezes não faz nem sentido. Não é de acordo com o que o narrador fala. Exatamente. E aí o jogador vai lá, descreve uma ação e o mestre olha assim estranho. Como é que é, rapaz? Tu vai fazer isso? Como? Não, cara, mas não tinha um carro ali. Não tinha, cara, mas é um carro de mão, não é um carro para você dirigir, não. Tal. Por aí vai. Então, nós temos que ter muita atenção a usar o teatro da mente, porque como tudo é descritivo, temos que descrever tudo da forma mais compreensível possível, certo? Mais acessível a todos. Agora eu me perdi, acho que é João. Vai lá, João. De boas. Além dessas coisas, tem umas duas coisas que eu queria levantar como desvantagem também do teatro da mente. Lembrando que sempre, tanto na parte do grid quanto na parte do teatro da mente, a gente está expondo os problemas que normalmente acontecem. Você pode tentar contorná-los, se preparar para eles, se
antecipar coisas, mas assim, invariavelmente eles vão surgir. Tipo, essa sobrecarregar, o mestre sobrecarregar vai acontecer, certo? Você pode tentar evitar, você pode tentar se preparar, mas assim, vai acontecer porque é uma escolha que você está fazendo quando você faz aquilo ali. Já dizia Zagal, cada escolha é uma perda. Só que é o seguinte, uma das desvantagens que eu vejo muito pertinente também no teatro da mente é o fato do seguinte, você complica para o jogador, para os jogadores em si, as ações deles de forma mais objetivas e táticas pelo seguinte, porque o jogador ele sempre vai ter que referir ao narrador e entra naquela coisa de sobrecarregar o narrador para ter certeza de se o que ele está fazendo é coeso com o que está acontecendo, porque o único centro onde tudo tem que convergir para ficar igual é na cabeça do mestre. Os jogadores eles estão tentando entender o que o mestre está tentando passar para eles ali, mas o único lugar que tem que ser, onde não pode haver dúvida, é na cabeça do narrador. Porque assim, eu posso ter entendido que eu estou de frente para fulano, mas na verdade fulano está de lado para mim. Então, eu estou entendendo uma coisa, fulano está entendendo outra. Agora, o que o narrador entende é o que vai valer ali. Então, eu preciso consultar. Esse cara está de frente para mim ou de lado? Então, isso acaba gerando muito uma dificuldade para você poder acertar o passo em como você vai agir numa cena de combate. Então, dificulta bastante essa parte tática. Para quem gosta da parte tática, dificulta muito, porque tem que ser um pouco mais subjetivo e um pouco menos objetivo. Realmente, isso é uma coisa. E a outra é o seguinte, como narrador, quando você escolhe usar o teatro da mente, quase que instintivamente você acaba reduzindo a complexidade dos desafios que você vai colocar. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que o desafio não é mais perigoso ou menos perigoso, mas eu vou dar um exemplo. O narrador vai usar grid para narrar para alguém. Ele pode escolher colocar um ogro, um orc guerreiro, um orc xamã, um esqueleto, um fantasma e um Otiug ali na cena. Porque ele vai conseguir taticamente mover aqueles bonecos e olhando o boneco e do lado de quem está, ele sabe exatamente o que aquele boneco é capaz de fazer e o que ele não é. Quando você começa a diversificar demais a quantidade de inimigos, a disposição deles e as capacidades dele, um voa, o outro atravessa a parede, o outro faz não sei o que, o outro faz não sei o que lá. E tem vários na cena, para você, como narrador, controlar onde toda essa galera tá e o que todos eles são capazes de fazer e qual a situação que eles vão tomar a seguir, se torna muito mais difícil. Então, o que você acaba fazendo? Você acaba dizendo assim, não, peraí, eu vou colocar um ogro e o resto vai ser tudo orc. Porque facilita para mim. É uma estrutura só e ali eu consigo controlar. Só vai ter um boneco que é diferente, então eu preciso me preocupar com um boneco que é diferente e esse amontoado de bicho que vai dar trabalho, enquanto o boneco é diferente vai fazer estrago. Então, a complexidade dos combates e dessa mescla de elementos, ela diminui para dar facilidade para o narrador de conseguir controlar tudo aquilo que está rolando. Então, é uma desvantagem, porque você não pode fazer coisas táticas tão complexas e tão sinérgicas quanto você bota num grid e você bota um bocado de bicho que tem uma sinergia ali um com o outro. Que você pode fazer um monte de coisa que um faz uma coisa, o outro faz outra, e o outro toma tudo que ajuda o outro, sei o que mais lá. Então, assim, como é aquela história. Tem o jogo e tem o jogo. Tem quem vai gostar da parte tática e tem quem vai gostar da parte mais narrativa e aí vai partir nessa parte de tipo, abrir mão um pouquinho de um para ter um pouquinho do outro. Certo? Gustavo, manda bala aí. Eu só tenho uma coisa a acrescentar, que é o seguinte, que nenhuma dessas coisas que vocês disseram eu acho que é defeito e não é. E não é. Eu vou explicar por quê. Quando você... É aquela coisa, mar calmo não forma bom marinheiro, bom marujo, né? Sim. Se você se acostuma a jogar no grid, no esquema de eu me movo e ataco, você nunca vai melhorar a sua narrativa. Sim. É muito difícil você melhorar a sua narrativa. É como o João também falou, que exercita a cachola. Quando você se coloca numa situação em que você é forçado a ter que lembrar de certas coisas, de ter que narrar certos detalhes que não podem passar despercebidos, sob pena
da própria narrativa ser desestruturada, você acaba se tornando um narrador melhor, consequentemente. Então eu acho que a partir do momento que você escolhe utilizar o teatro da mente como método de narrativa para os seus combates, você vai começar a melhorar a sua narrativa e vai avançando. Daqui a pouco você está narrando uma cena de filme que os seus jogadores vão estar extremamente imersos e empolgados, entendeu? Eu acho que, de certa forma, pesa para o lado do narrador, mas traz também certos benefícios. Não, claro, essa parte sim, foi o que a gente falou, né? É uma questão de escolha. E aí vem essa parte do... Nós, é um estilo que a gente compartilha, que foi o que a gente... Por isso que a gente se juntou para fazer os Mestres Anciões. A gente compartilha um estilo muito próximo. Alguns podem ter um gosto um pouco mais para uma coisinha, outro mais para outra, mas a gente compartilha uma visão do RPG e da forma boa de jogar muito próxima. Parecido, então, na visão da gente, você usar o teatro da mente, você tem mais vantagens do que desvantagens. Mas se você pegar um narrador que ele é muito mais voltado a uma coisa tática, ou que ele gosta muito de board game e joga RPG quase como um board game, você vai ver que para ele isso é trabalhoso demais para o benefício que ele vai ter, entendeu? Então, assim, você está certo, mas você está certo por causa do nosso ponto de vista. Para o nosso ponto de vista. Para um outro ponto de vista, isso poderia ser visto de forma diferente. Para esse cara, do outro ponto de vista, essas desvantagens, elas são pesadas. Tá entendendo? Agora, pra gente, a gente olha assim e faz, não, isso aqui, eu pago esse preço para eu ter a outra coisa. Eu pago facilmente. Eu pago o preço da complexidade. Fala aí, e feliz, né? Paga e feliz. E feliz. Paga feliz, Paga feliz. Tá ligado? Agora, eu digo mesmo. Deixa eu dizer, eu quero dizer umas duas coisinhas aqui. Uma, já que a gente terminou pelo menos a gente terminou aqui a parte oficial, né? Existe um meio termo. Eu ainda prefiro o teatro da mente mesmo, mas existe um meio termo. E eu me sentiria errado se eu não mencionasse aqui. Inclusive, eu já usei esse meio termo. Alguns sistemas, um pouco mais recentes, eles apresentam estruturas de cenas de ação, vamos chamar de cenas de ação, porque elas não são necessariamente de combate. Mas eles colocam cenas de ação com um meio termo entre o grid e o teatro da mente. Como é isso? Eu vou citar 2 exemplos aqui para facilitar. Alien RPG, esse que saiu agora, recente, ele é um que faz isso. E o Um Anel do Senhor dos Anéis. Ele também é um sistema que faz isso. Como é que ele faz isso? Ele não tem um quadrado dizendo qual o espaço que teu boneco ocupa. E quando teu boneco anda X quadrados. Meu boneco anda 3 quadrados. E depois o outro boneco anda 2 quadrados. E eu ataco e ando mais 1 quadrado. Ele não vai usar essa coisa tão, como o D&D tão tática, ao ponto de você ter que andar ponto a ponto. Nem ao mesmo tempo, ele vai deixar isso completo e absolutamente no teatro da mente. Do tipo assim, não tem representação nenhuma. O que ele faz? Ele cria zonas, o Alien, primeiro eu vou pelo Alien. O Alien, ele cria zonas, ele chama de zonas, e uma zona é uma área, como por exemplo, um quarto é uma zona, um corredor é uma zona. E aí o que acontece? Um jogador, ele pode se mover até uma zona com uma ação. Então, quer dizer, se ele tem 2 ações, ele pode se mover 2 zonas. Entendeu? Então você veja, mas uma zona de um quarto pode ser um negócio menor do que a zona de um corredor comprido. Então quer dizer que aqui no quarto eu ando 3 metros e no corredor eu ando 10? Tá entendendo? Tipo assim, ele é abstrato, ele ainda é abstrato, mas ele faz delimitações. Então você pode fazer um desenho de um quadrado representando o quarto, um retângulo um pouco mais comprido para representar o corredor, um círculo para representar talvez uma torre ou o piso de uma torre, alguma coisa do tipo assim, e você vai ter essa movimentação que ela nem é tática ao extremo e nem teatro da mente absolutamente, certo? O Senhor dos Anéis, o Um Anel, ele ainda vai um pouco mais abstrato do que isso, porque ele tem as distâncias dele são estar na vanguarda, eu não me lembro qual é o nome do meio, e na retaguarda. Então, tipo assim, digamos que eu
o meu personagem e outro estão lutando com um orc aqui no machadão e na espada, e o elfo tá um pouco ali atrás dando tiro neles. Então, eu e o meu colega estamos na vanguarda atacando esses caras. E o elfo tá na retaguarda dando tiro. Se o orc tentar, por exemplo, ir até o elfo, ele vai precisar de algumas ações para ele chegar onde o elfo tá. E aí ele vai ficar na vanguarda com o elfo, mas a gente vai estar na retaguarda para ele. E aí ele vai criando esse sistema de posicionamento. Em alguns casos isso fica até complicado. Isso fica até difícil. As pessoas tentam simplificar e acaba tornando mais difícil. Mas existe esse meio termo. Eu usei, durante um tempo, quando eu estava usando o Tabletop Simulator para narrar aventuras, eu usei uma estrutura que eu usava hexágonos grandes, hexágonos desenhados na mesa do tabletop, fazia hexágonos grandes, e as miniaturas, ou os tokens, ou seja lá o que danado fosse que a gente colocasse ali para representar os personagens, elas eram bem menores do que o hexágono, de forma que caberiam várias dentro de um hexágono. E os hexágonos representavam posições, tipo assim, quem está dentro, todas as peças que estão dentro do hexágono estão o equivalente ao alcance de um ataque corpo a corpo. Podia dar alguns passos e dar um ataque, ou estar encostado na pessoa, não importa, tá todo mundo junto. Aí o cara que está a um hexágono de distância está como se fosse assim, a uns, sei lá, 10 metros, 20 metros, algo que ele tem que se aproximar para poder fazer alguma coisa. E o cara que está a 2 hexágonos de distância, ele está muito longe, ele precisa vir, andar muito para poder chegar onde eu estou. E assim a gente vai representando abstratamente coisas que não é tática o suficiente para você ter que o bonequinho anda 2 casas, dá um ataque, não sei o quê, nem também é tão teatro da mente que para você, por exemplo, internet é muito difícil você não ter nada para a pessoa ver o que está acontecendo. Mesmo na mesa, quando a gente está usando teatro da mente, muitas vezes a gente pega os dados ou os tokens que a gente tem na mesa, uma borracha, e faz, tu tá aqui, e fulano tá ali, e ciclano tá aqui. Aqui dali é que na hora você conseguir enxergar tridimensionalmente como é que aquilo tá acontecendo, acabou ali, você tira o negócio, não tem problema, o cara já enxergou na cabeça dele. Mas pensa tu online, tu só tentando dizer ao cara onde é que ele tá, aí eu tô dizendo, o outro não entende, ninguém sai do lugar. Então, essas muletas ajudam. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, há um tempo atrás, eu sei que alguém já pode ter visto isso aí, mas eu vou mostrar porque eu tava mostrando para Gustavo e eu queria pegar. Eu já tentei várias formas de fazer grid. Já tentei imprimir em lona, já tentei imprimir em papel transparente para usar, já tentei fazer um bocado de coisa. Teve um dos que funcionou mais, que funcionou melhor, foi o seguinte, se alguém tiver interesse. Comprar um quadro branco, esse quadro branco, normal, de professor. E você vai fazer esses quadriculadozinhos no quadro. Como você vai fazer esses quadriculadozinhos no quadro? Régua e um estilete. Mede com a régua e passa o estilete de leve, para ele rasgar a superfície do quadro, mas não para cortar o nós fora, né? É só para abrir um rasgo na superfície do quadro. O que acontece? Quando você usa o hidrocor, ele vai enchendo os buracos que você fez do corte, que na primeira vez você não vai ver, mas ele vai enchendo os buracos do corte com tinta. E os buracos vão ficando assim, escurinhos, como que você pudesse ver os quadrados, certo? No princípio, quando você cortar, você não vai ver nada. Nada mesmo. Se eu mostrasse o quadro aqui, você não via nada. Mas você usou ele uma vez, ou duas, ou você pegou o hidrocor, passou na linha aqui, certo? Exatamente na linha dela todinha. E foi e apagou, ela vai ficar com a linha toda desenhada. E com isso aqui, você facilita aquela parada que o Cleaver falou. Do tipo, você está na mesa, você tem isso aqui na mesa com os jogadores, você aqui mesmo desenha o que você quer, usando as medidas, e coloca as miniaturas dos personagens em cima dos quadrados para fazer a movimentação. E se os jogadores saírem daquela cena e forem para outra cena, um simples apagador resolve tua situação e tu desenha a outra cena em um outro lugar para fazer a outra coisa. Então, tipo assim, isso aqui me ajudou muito durante muito tempo para fazer aventura e usar grid, certo? Até que eu abandonei o grid. E aí ele estava ali guardado dentro do meu guarda-roupa há 1000 anos, séculos, amém, sem fim. E pronto. Inclusive, recentemente, eu e Cleaver fizemos uma experiência onde a gente mandou fazer uma coisa transparente. Cleaver até pode dizer melhor do que eu. Diz aí, Cleaver, aquele negócio que a gente fez na mesa.
Como é o nome? Aqui a gente conhece como mica. É um plástico transparente que fica sobre a mesa. Ele é muito comum usar de cozinha, né, para evitar que molho caia em cima da toalha e tal. Então usa como uma sobre-toalha aquele plástico. Facilita na limpeza. E a gente começou a usar esse plástico sobre a mesa do RPG, porque a gente percebeu que escrevia com essa mesma caneta azul e apagava com certa facilidade, né? Então a gente usava para fazer esse tipo de desenho rápido para fazer uma demonstração. Eu pensei que tu ia fazer o grid na lona. Eu Não, disse, eita porra. Você só faz a posição. Em vez de você usar pela dado, ou um token, ou uma miniatura, você só vai lá e diz assim, ó, tu tá aqui, fulano tá ali, a parede desenha tá na aqui. lona mesmo. E você faz um desenho ali abstrato, mas que represente o que está acontecendo, e a pessoa consegue, pelo menos, enxergar a ponto de montar aquela coisa na cabeça dela. Quando você precisar mudar de cena, você passa o apagador ali e segue o jogo. Não se preocupa com isso, entendeu? Então, para um narrador que tem essa necessidade, algo desse tipo é uma ferramenta fantástica. Tanto essa que você pode estar em qualquer mesa, você pode enrolar, né? Feito a gente faz. Você deixa ele enrolado, feito aqueles canos de arquiteto, né? Aquele negocinho assim, enroladinho. Você chegou na casa da pessoa lá, ou na sua casa, você estende ele em cima da mesa, que você não vai estragar a sua mesa, a mesa dos seus pais, ou seja lá de quem for. Você bota esse bicho em cima da mesa, e tudo que for precisar ser dito, você vai ali, faz um desenho, mostra. Até às vezes não para jogo, você quer desenhar como o Clive fez uma vez. Ele precisava desenhar o ente de um vampiro, um símbolo de um vampiro, ou de um lugar, e você vai ali e faz uma representação gráfica e diz, ó, isso aqui, né? Para quem tiver acesso, e aí é um outro ponto, para quem tiver acesso o computador, o tablet, quando estiver narrando, eu recomendo ainda mais uma coisa. A Microsoft tem um programa gratuito chamado do OneNote. Ele faz parte do pacote do Office, mas ele é gratuito, certo? E o OneNote, ele permite que você monte uma página com grid. E ela é uma página com grid infinita. Ela não tem uma limitação para ser usada. Então, tipo assim, imagina que é como se você tivesse essa mesa, que eu tô com ela aqui, certo? Só que essa mesa ela fosse infinita. Ela pudesse ir até até onde eu quisesse que ela fosse. Porque ela fica sendo representada por esse negócio. Eu vou mostrar aqui, tentar mostrar. Isso aqui é a tela do OneNote no meu tablet, certo? Peraí. Tá vendo que tem os gridzinhos aqui, ó? Uhum. Pois é. Então, o que acontece? Como eu narro com tablet, eu uso a caneta para fazer o que eu fiz ali com hidrocor, fazer os desenhos que eu precisar, e eu pego imagens e coloco aqui como se fossem tokens. Dá um pause aqui, ó. Elas funcionam como se fossem... É muito difícil fazer as coisas de coisa para baixo, né? Ó. Tá vendo? Elas se movem aqui na coisa entre os quadrados. Então, tipo assim, você também pode usar o OneNote. Se o pessoal quiser, me pergunta que eu tento depois fazer talvez uma live de tutorial de como fazer essas frescurinhas aqui. Mas o OneNote é uma excelente ferramenta. Se você é um narrador, se tem acesso a um laptop ou um tablet durante a mesa e você quer usar um grid, você pode montar esse grid todo. Isso facilita aquela coisa do que o Clive falou. Eu quero ter o grid pronto, mas eu não quero que os jogadores vejam. Então você faz o grid numa área do coisa que ninguém esteja vendo, porque ele é infinito. Então, tipo assim, você pode ir... Difícil de ver. Mas, tipo assim, você pode ir infinitamente para qualquer lado. Para cima, para baixo, para qualquer lado. Então, eu posso fazer ele num pedaço desse arquivo e quando o jogador chegar ali, eu puxo aquele pedaço para ele poder ver o que está rolando ali. Então, eu posso deixar preparado antes e na hora da treta, eu já tenho tudo organizado. Então, facilita esse negócio. Mas, assim, para isso você precisa ter acesso a uma coisa de tecnologia. Se for um laptop, tu vai ter que ficar virando para a galera, virando de volta. Ou tu vai ter que fazer alguma estrutura, como o Gustavo fez uma vez, de ligar o laptop numa TV, e aí tu faz as coisas no laptop, mas quando tu quiser que a galera veja, tu joga, tu habilita para ir para a TV,
Então, assim, existem coisas que você pode fazer tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para facilitar a tua vida em teatro da mente, como para facilitar a tua vida quando você está narrando em grid. Aí a gente pode ver isso depois. Desculpa aí, falei demais. Nada. Inclusive, eu não tenho mais. Eu acho que eu encerrei minha cota de falar por hoje. Se Cliver tiver alguma coisa. Eu vou só dar uma dica para o pessoal que usa grid, que quer usar grid, e às vezes você não tem tanta grana para investir num material mais bacana, né? Mas você quer usar, né? Aí você com um quadrozinho desse do João, esses quadros são baratos, né? O lona impressa também é barato. E se você pegar aqueles cabos de vassoura de madeira, serra ele em vários Faz os tokenzinhos, né? Você faz os tokenzinhos, pinta de cores diferentes e usa ele, determina essa cor é de fulano, essa cor é de cicrano. Então cada um, quando vê aquela cor, vai se identificar. E ali ele se posiciona ali naquele grid que você fez e sai baratinho, você consegue resolver muito prático. Barato, E por isso que assim, dá para resolver, né? Mesmo sem gastar muito, dá para resolver. Eu sou a Coca, tu é o Sprite. Eu sou a vassoura, tu é o rodo. E aí vai. Eu digo isso porque eu já usei o grid assim. Já com grid de lona, com uns toquinhos de madeira colorido. E a gente usava de boa. O que eu fazia de papel. Eu cortava papel e colava e botava no negócio. Capa de coisa encadernada, tem aquela capa transparente. Você coloca ela em cima do grid e faz um desenho para você avaliar áreas, né? Você tem uma bola de fogo atinge determinada área, uma granada atinge determinada área. Então você tem, até nos livros, você tem um mapa que lhe indica assim, ó, aquilo de tantas áreas de raio ou tantas áreas de cone, ele tem lá um desenho. Você reproduz aquele desenho naquela transparência, recorta, e quando... Olha, a testemunha viva aí. Você recorta, e quando você sobrepõe aquilo no grid, você sabe qual é a área que aquilo está atingindo. Então, você também resolve isso muito rápido, porque é muito comum você ter aquelas transparências, e se você não tiver, você comprar 2, 3 folhas dessa numa Xerox, você não gasta muito dinheiro. Acho que gasta questão de R$1 para ter umas 3 ou 4 folhas daquela. E aquilo ali já rende um bom material. Dá para fazer sem gastar muito. Fala, irmão. Seja bem-vindo aí. Pessoal, acho que agora a gente encerra. Não é porque você chegou não, mas esse irmão aí, mas não é porque você chegou não, mas já tá tarde e a gente já encheu muito o saco da galera. Então eu também vou dando boa noite para todo mundo. Agradeço a todo mundo que assistiu e todo mundo que vai assistir depois. E não esqueçam. Se quiserem essas coisas, falam no grupo aí que a gente tenta fazer uns tutoriais de umas coisas aí. E fala aí, Gustavo. Não esqueçam, se vocês não forem inscritos no nosso canal, tem o link aí no Instagram. Só ir lá no canal no YouTube e assistir as mesas que a gente narra por lá. Tem outro recado também, que se vocês por acaso quiserem informar temas, né, para que a gente trate, podem mandar e-mail para o nosso e-mail, que é, João, tu lembra? Não. mestre.gmail.com, eu acho. Pronto. Então é isso. Ou então, vocês podem também fazer um comentário nas lives que a gente deixa gravado aqui no próprio Instagram, que a gente sempre está de olho nas mensagens. Beleza? Então, boa noite. mestre.gmail.com, isso mesmo. Boa noite. Pronto, aí. E se gostarem do nosso conteúdo, curtam, compartilhem, divulguem nosso trabalho, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Valeu. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.